Estou aqui, ei, tudo bem? Estou aqui no meu encontro com você, meu encontro matinal ao vivo pelo Instagram. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Estaremos aqui, né? Algumas manhãs, é o nosso ponto de encontro e a gente estava pensando em algumas coisas. Eu até pensei assim em marcar alguns momentos de almoçando com você. Por quê? Porque a gente vai falar de saúde integral, né? E saúde integral corresponde à saúde do corpo, da mente, do espírito. E isso inclui todo um cuidado conosco nessas três dimensões. Então vamos lá, eu sou Raquel Araújo, sou psicóloga. Sou psicóloga desde 1992. Formei pela Universidade Federal de Minas Gerais. E antes da formatura, já uns 2 anos antes, a gente já começa com atendimentos, né? Então eu, como diz numa gíria, eu era fominha por querer atender, pegava todos os estágios para que eu pudesse estar aprendendo. Tive vários estágios na área infantil, eu acho que a criança nos ensina muito. Então eu diria assim que, na verdade, eu trabalho com atendimentos desde 1990. Então são quase 3 décadas dedicadas a esse ofício que eu amo infinitamente, infinitamente. Eu quero contar um pouco para você quem sou eu, porque como a gente está aí começando nas nossas aventuras das redes sociais, tem muita gente que ainda não me conhece. Então eu vou dizer como é que originou, né, Raquel Araújo, como eu disse aí no desafio que fizemos, qual que é a nossa identidade, quem sou eu, né? A nossa identidade absolutamente não é simplesmente o nosso nome, né, a cidade onde a gente nasceu. É muito mais do que isso. Nós somos uma expressão única no mundo. Nós temos características individuais. Então, para a gente ir localizando, eu sou mineira, nasci em Belo Horizonte, nos últimos dias de 69. Eu sou quase da década de 70. Na verdade, minha mãe disse que eu dei uma adiantada básica. Eu nasci um pouco antes. E ela estava prevendo que eu nascesse em janeiro de 70, mas eu dei uma adiantadinha. Bom, mas enfim, eu sou a terceira filha de uma família que teve 4 filhos, que tem 4 filhos. Acima de mim, meu irmão mais velho, o Leonardo, depois o Joaquim, conhecido como Quincas, depois nasceu eu. E 9 anos depois nasceu o meu irmão Flávio. Então eu sou a única mulher filha, né, nesta família. Meus pais sempre muito dedicados. Sou filha de um pai que foi motorista e vendedor basicamente a vida inteira, com o ensino básico, né, com o ensino básico fundamental, mas uma pessoa de uma grandiosidade. Muitas pessoas que me acompanham sabem o quanto meu pai é a minha base, a nossa base. Um homem com um estudo fundamental, porém de uma grandeza e sabedoria infinita. Minha mãe, uma professora, muito ligada à educação, muito amante da educação. Então a educação na nossa casa era assim uma coisa extremamente importante. E ela gerou em nós isso, né? Esse amor pelo conhecimento, pelo estudo. E nós gostamos muito dessa área do estudo. Com muita facilidade, a gente foi fazendo um curso natural em direção à graduação nas universidades, na época. No meu caso, na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E o amor pelo estudo e pelo conhecimento era tão grande, era um dia a dia nosso, né? Nossa casa era uma casa que não precisava ter grandes embates, né, para mandar a gente estudar. A gente simplesmente estudava, né? Estudava, claro, perto de prova, enfim, né? Somos normais, vamos dizer assim. Mas
sempre entendendo que o estudo, que é na verdade algo que traz assim um conhecimento de outras pessoas que vão, né, antecedendo a gente, as descobertas, os cientistas. Nossa, isso era muito apreciado. Apreciado também, como valores da minha família, o amor ao próximo, o ser humano como igual, como aquele que merece todo o nosso olhar e todo o nosso respeito. E nós também, como crianças naquela casa, muito respeitados. Nós tivemos pais muito cuidadores, muito dedicados, muito afetivos, espiritualizados, e tudo o que podiam fazer por nós dentro das possibilidades de uma classe média baixa, de uma classe média simples, era feito. Era fomentado toda uma necessidade de entretenimento, de conhecer museus, de frequentar igreja, de amar o próximo, de respeitar o próximo. E como ao longo da nossa caminhada aí nós vamos ter muitos momentos, e eu vou falar muito sobre a questão da base familiar como base para o nosso eu e para aquilo que a gente perpetua, como que eles nos passavam, pai e mãe, e eles tinham auxílios fortes, avós perto. A gente teve avô e avó paterno muito perto. A minha avó materna, praticamente, não morávamos juntos, mas praticamente dentro de casa, uma participação muito ativa na nossa vida. E o meu avô paterno já havia falecido quando a minha mãe tinha 5 meses de nascimento. Mas tivemos muitos cuidados de avós, de tios, né? Nós somos de uma família, por parte de mãe, uma família pequena. Então, durante muitos anos, nós fomos os únicos netos daquela família e tínhamos assim um olhar muito amoroso e afetivo também dos tios, que complementavam muitas coisas, até passeios, enfim, que os nossos pais talvez não pudessem naquele momento estar propiciando. Então é isso, né? Essa é a origem. Eu sou uma pessoa que amo, né, trabalhar com gente, sou da área da psicologia, mas antes disso, já nos movimentos católicos, espirituais da minha adolescência, eu e meus irmãos fundamos a Raízes de Jessé. Eu tinha 14 anos, nós estamos fazendo 35 anos agora no mês de junho de caminhada. A Raízes é um grupo de espiritualidade católica que nasceu como um grupo de jovens, que perpassou por várias buscas e hoje basicamente nós trabalhamos assim, o perpetuar da mensagem do Evangelho através da cura interior, de despertar o amor de Deus no coração das pessoas. Existem algumas coisas que me chamam a atenção na minha vida e eu tenho dito cada vez mais que aquilo que se manifesta um dia já está pronto, num plano mesmo de desejo, num plano ideal, está imaginado, né? Isso me dá uma ideia assim, muito confortável de que o que vai manifestar é bom, porque vem sempre de uma bondade que vem de Deus, né? De um universo arquitetado, de centenas e milhares de pessoas que nos antecederam para podermos estar aqui, cuidar dessa casa que é a nossa terra, para podermos estar aqui. Então toda essa conexão sempre muito forte com tudo, essa ideia do cuidado não só humano, mas do cuidado espiritual, do cuidado da natureza para conosco, do cuidado do universo para conosco. Pensar que todo dia o sol nasce, o sol se põe, tudo isso é muito sensacional quando eu penso nisso. Mas enfim, algumas características interessantes. A infância muito lúdica, com muita brincadeira, enfim, a gente tinha um quintal na casa da avó materna, que a gente era ali o nosso paraíso. A gente brincava muito e depois de nossas brincadeiras, com meus irmãos, com os vizinhos no quintal, brincadeira de pique-esconde e tantas outras coisas, eu ficava alguns momentos sozinha ali. Eu caminhava no meio daquelas plantas, achava aquilo muito bom. Olhava para o céu e pedia assim: eu quero que todas as pessoas sintam o amor. Eu tinha uns 5 anos. Eu me sentia muito amada e queria que
todas as pessoas sentissem amor. Eu tinha já uma percepção assim, que as pessoas tinham infelicidade, que as pessoas carregavam peso. É claro que depois eu fui entendendo que isso fazia parte, inclusive, de um dom muito pessoal, que é esse dom de hipersensibilidade, de você captar uma realidade que está além da aparência, né? Claro que na infância eu não sabia que era isso, mas eu percebia a infelicidade das pessoas. Queria fazer algo para que essa infelicidade diminuísse. De alguma maneira bem infantil, eu entendia que se a pessoa vivesse alguma coisa do amor, é uma coisa muito interessante. Eu tinha uma intuição de que se a pessoa vivesse alguma coisa muito verdadeira sobre o amor, que ela alcançaria a felicidade que ela tanto desejava. Aí vem a adolescência, com todas as exigências, que não foram nada diferentes, com certeza, da maioria de vocês. Um pouco de embate com essa coisa de querer sair, de querer ir para festas, né? E uma família, assim, bastante reflexiva com relação a isso, que não é porque todo mundo está indo que tem que ir, bastante monitorado, todos os limites que nos eram dados, mas logo bem ali na adolescência a gente, quando eu falo a gente, eu estou sempre incluindo eu e meus irmãos, os que têm a idade próxima de mim, o mais novo já é de uma outra geração. Nesse momento da adolescência ele era uma criança que a gente ajudava muito carinhosamente no cuidado dele, para com ele, né? Ele queria brincar, né? A gente já queria sair, enfim, mas a gente tentava fazer aí uma conta que fechasse, né? A gente saía, brincava, mas logo veio os movimentos de grupos de jovens e aí a gente foi partindo para uma missão. Eu lembro que com 11 anos, já num grupo que a gente chamava de Perseverança Cristã, a gente fez uma campanha para desabrigados da chuva no sul do país. E a gente saía pelos bairros com uma carta oficial da paróquia, pedindo ajuda. E eu lembro da energia que eu sentia naquele momento. Era um negócio pleno. Sair pela manhã, eu tinha 11 anos, pela manhã, com um grupo de pessoas, batendo de casa em casa. Tendo essa compreensão de que o que a gente arrecadava ali, a gente ia ajudar desabrigados do sul do país, uma coisa que me dava força demais. Uma alegria, uma plenitude. Então, essas coisas a gente faz, não entende muito bem, acontece, depois que vai passando a gente vai entendendo, olha, já tinha ali uma chama missionária, uma chama de amor desde a minha infância. Aí eu quero fazer um pouquinho aqui um recorte sobre meu pai. Meu pai, como eu disse, um homem muito simples, no sentido de não ter grandes riquezas materiais, de não ter grandes conhecimentos humanos, científicos, mas de uma sabedoria infinita. Sempre falava para nós com grande profundidade que a vida não era só aqui, que a vida é eterna, que ela se replica, que ela se multiplica. É uma coisa muito interessante, como que ele trazia isso para a gente de uma maneira muito forte. Deus era sempre nosso amigo, forte, poderoso, presente. Né? Ele lia uma Bíblia e a gente não sabia nem o que era aquilo, um livro gigante. Brincava conosco, fazia a janta, porque minha mãe dava aula à noite. À noite, então, ele ficava conosco, dividia esses cuidados entre a minha avó materna e ele. E a gente via ele lendo aquele livro gigante, a gente pensava, né? Os educadores sabem disso, que o que é interesse dos pais se torna interesse dos filhos, quando há uma identificação com os pais na infância. Pai, que livro é esse que você está lendo? A história de Deus com os homens. E conta para nós. Aí ele contava de uma maneira lúdica, né? Uma maneira que a gente entendia. Deus sempre fazendo obras maravilhosas, o mar vermelho abria, o pão multiplicava, enfim, era mais ou menos nessa tônica e terminava assim, porque Deus é bom, forte e nosso amigo. É como se ele fosse um parente. A gente pode pôr uma cadeira para ele na mesa, que ele está ali sentado conosco. Isso foi dando uma base muito forte de como que tudo fazia sentido, de como tudo era muito cuidadoso e muito arquitetado. Então, já ali no momento infantil, eu fui conectando muito com pessoas, porque o meu pai amava pessoas, fazia o bem às pessoas. São muitas histórias que eu vou compartilhando com vocês ao longo dessa nossa trajetória aqui pela internet. Histórias são fantásticas, tenho certeza que eu vou escrever um livro, né, sobre isso, sobre a trajetória de amor do meu pai na Terra. E
Ele tinha muito amor à natureza, ele era contemplativo. Essa coisa de estar lá no quintal, olhando para o céu, ele tinha muito isso também. E ele falava muito sobre as estrelas, o universo, sobre todas essas coisas. E falava muito sobre os animais, a natureza. Essa contemplação da natureza, do universo e do ser humano gerou em nós, filhos, as profissões. Isso tudo a gente não percebe, quando vê está acontecendo, né? Eu tenho um irmão biólogo, teólogo, físico, filósofo, da área administrativa também, gerencial. E esse olhar muito integrativo, de que tudo tem a ver com tudo, de que tudo influencia em tudo. Isso foi a nossa base. E daí, quando veio a adolescência, o início da juventude, vieram então os estudos, as especializações. O estudo técnico no magistério, no nível do ensino médio. Depois eu fiz a psicologia. Depois da psicologia eu fiz alguns cursos de especialização, muito na área infantil, ensino especial. Eu gosto muito de trabalhar, né, com essa questão da especialidade, da diferença, porque no fundo, nós somos todos iguais, né? No sentido de valor, no sentido de potencialidades, e cada um tem o seu processo. Então eu me considero uma pessoa profissional e eu diria assim, amante, né, da vida, amante da missão, né, que a gente veio trazer e fazer. A gente veio nesse mundo, para mim, a um propósito, né? A gente é gerado aí de uma forma muito misteriosa. Por que a gente existe? É sempre um mistério. Porque é o nosso eu, porque é a nossa identidade, porque é um momento histórico, porque agora, porque no Brasil, enfim. Mas essas perguntas não são aflitivas, elas são simplesmente para confirmação de quem a gente é. Então, em termos assim profissionais, sempre tive essa busca do que traumatiza o ser humano, entendendo que o que traumatiza o ser humano são experiências vivenciadas por ele como desamor. Isso pode estar registrado no nosso inconsciente e na nossa consciência, no racional e no emocional. Quando está na consciência, a gente sabe mais o que está acontecendo, mas nem por isso sabe soluções, né? Às vezes a gente sabe o problema, mas não sabe como sair dele. Então, a ciência do comportamento, ela vem com essa força, nos apontar caminhos de solução, e eu amo a psicologia por isso. E ela também pode ter aliada outras frentes, né, espirituais, do conhecimento humano, frentes filosóficas sobre o conhecimento humano e da vida em geral, que sempre vão nos empurrar, né, para um patamar melhor. Eu sempre acredito nisso, num patamar melhor, não no sentido de não estar satisfeito com hoje, não é isso. Não no sentido de desprezar o hoje, mas no sentido de viver o pleno do hoje, sabendo que amanhã também tem um pleno, né? Esse amanhã, ele se torna um hoje. Então, sempre uma pessoa com propósito de vida, melhor ser humano, melhor missionário, melhor na saúde física, melhor na relação com o planeta, melhor na relação com Deus. Trabalhei no início da minha carreira profissional com crianças autistas. Eu era da prefeitura de BH, tinha passado um concurso para professor, pedi um remanejamento de função, consegui e fui trabalhar então especificamente com autistas, que me ajudou demais, essa convivência, essa compreensão do ser como um todo, é muito importante, diferente de diagnósticos. Sempre falo isso para as pessoas, gente, para mim não importa diagnósticos, eu vejo pessoas, não importam ideologias, eu vejo pessoas. E dentro desse olhar de descobrir esse outro, é que a gente vai desvendando um caminho de possibilidades e de realidades. Residente em BH, com 4 anos de psicologia, eu lancei um livro que eu já falei sobre ele aqui nas redes sociais, A Cura do Interior, que é exatamente esse olhar de buscar uma cura daquilo que está dentro de nós. Corpo, mente, espírito, tridimensional, uma imagem existencial humanista, uma abordagem existencial humanista, pautada muito nos estudos científicos de Viktor Frankl, um médico austríaco, que faleceu em 97, mas deixou um legado importantíssimo. Tem o curso da logoterapia, feita pela Sociedade Brasileira de Logoterapeutas. Fiz esse curso com Eugênio Fisotti, que era o
o sucessor de Viktor Frankl, né? Então, quando escrevi esse livro, um livro muito didático, muito simples, a editora o lançou para o Brasil inteiro e isso me fez caminhar pelo Brasil inteiro, as pessoas me chamando, né, para falar sobre aquilo ali, sobre o inconsciente, sobre o corpo, mente e espírito, como criar filhos, como superar problemas, enfim, né, como ter uma boa relação com Deus, consigo mesmo, abordar questões de sexualidade, como ver a sexualidade de uma maneira construtiva, como se colocar no mercado de trabalho com realização e sustentabilidade, né, como trabalhar fazendo também uma contribuição para que o planeta perpetue e não destrua, enfim. Desde o livro, que foi um lançamento de 96, 97, a minha trajetória profissional ficou muito assim aumentada pela demanda que foi muito crescente. Na época estive em alguns programas de TV e tudo isso me fez gerar também equipes, outros psicólogos que trabalham nessa mesma abordagem. Tenho equipe até hoje, vocês vão conhecer pouco a pouco as minhas equipes. Gerei também na década de 2000 uma metodologia de prevenção psicológica, como que trabalhando o nosso emocional, nosso inconsciente, de forma a construir um novo, em vez de a gente adoecer, a gente caminha para uma plenitude. Ele aplicado, né, esse método aplicado em populações de risco, de marginalidade, podem trazer prevenção psicológica. Isso é uma coisa muito que está no meu coração. E esse momento nós estamos aqui expandindo, né? Todo esse conhecimento, toda essa vivência, toda essa experiência que começa numa família muito cuidadora, que vai para uma adolescência muito exploradora, no sentido de querer tudo, né? Eu sempre quis tudo, eu quero isso, eu quero aquilo. Claro que dentro das possibilidades, desejo é uma coisa muito forte dentro de mim e eu vou falar disso no meu método, como que o desejo como ele desobstrui a nossa caminhada, como que ele ajuda a gente a alcançar sempre o próximo passo da vitória, a realização do desejo. E a vida adulta, idem, comecei a vida adulta com muita força, no trabalho, com relacionamento, com casamento, com muita construção bacana, muita construção realizadora. Então é isso, um pouquinho de mim que eu coloco aqui nesse vídeo de hoje. Você pode fazer perguntas, não tem problema, né? Eu posso responder as suas curiosidades com relação assim à proposta que a gente tem, sobretudo, né? Que eu estou aqui por isso, por uma proposta, né? Existe toda uma equipe por trás de mim, existe todo um trabalho. Como eu disse, a Raízes, também um movimento de espiritualidade católica que tem uma proposta muito interessante, que está aí se reconstruindo a cada década para compartilhar com o mundo modelos de espiritualidade cristão que sejam muito realizadores, no sentido de provocar uma mudança de vida em você, na sua família, no seu dia a dia. Se quiser saber mais sobre nós, estamos à disposição nas redes sociais. Temos aí os nossos Instagrams, Facebooks, né? Tem da Raízes de Gessé, tem da Raquel Araújo, tem do Spa Psicológico e teremos em breve do Instituto que estamos montando, que é o Instituto de Educação Emocional Integrada. Muito bom estar com você e vamos que vamos, passo a passo, estaremos juntos aí. E você que está aí na rede social, quero agradecer a sua presença, pode mandar a sua pergunta, estaremos sempre juntos a partir de agora, já começando, demos o pontapé inicial, né? Então estaremos sempre juntos, são desafios, são mentorias, são momentos de live. Hoje à noite tem uma live, 20 horas, espero por você, onde a gente vai finalizar sobre os resultados do desafio de 7 dias. E muito obrigada, gente, valeu demais. E eu e você juntos, com certeza, vamos trazer assim novos caminhos, não só para você, mas para muita gente.